Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito com Fernando Peixoto. Toda segunda-feira aqui no nosso canal do YouTube, canal Pensando Direito, e também na TV RVC, canal 8 da NET. Hoje aqui nós vamos conversar sobre um tema, acho que todo mundo gosta, todo mundo necessita, todo mundo conta o ano inteiro para chegar a este dia, que são as férias. Férias como direito à desconexão do trabalho. E como convidado eu trago aqui o doutor Rodrigo Adélio Abraão Linares, que é juiz do trabalho do TRT 15, aqui da região de Campinas Interior. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado. Primeiro cumprimento a todas e todos os ouvintes e ao Dr. Fernando em especial pela oportunidade. Eu adoro falar sobre direito, principalmente direito do trabalho, e principalmente se da minha fala puder ser extraída alguma informação útil para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que sim. Doutor Rodrigo, ele é modesto, tá? Ele é um cara modesto, mas o bicho sabe demais sobre direito do trabalho. E é por isso que ele está aqui para conversar sobre férias. E já começo perguntando aqui pro doutor Rodrigo. O que são férias, doutor Rodrigo? Acho que todo mundo quer, todo mundo gosta, mas será que você de casa sabe o que são férias? Explica pra gente aí, o que são férias? Bom, as férias, no juridiquês, primeiro, depois a gente pode ampliar essa definição, ela é um direito previsto na Constituição Federal e na CLT de um descanso prolongado, né? A CLT, a lei, prevê vários descansos curtos, que são os domingos, que são feriados, mas ela prevê também um descanso mais longo. E por que ela o faz? Diante da necessidade de recuperação da nossa energia. Isso. As férias, ela tem um relacionamento muito íntimo com a saúde, com direito amplo à saúde, com direito amplo à dignidade. Por isso, ela é um período maior e que precisa ser usufruído para que haja essa recuperação integral da energia do trabalhador. Eu achei muito interessante a colocação aqui, doutor Rodrigo, do verbo precisar, né? O empregado precisa dessas férias, porque a gente ouve, eu pelo menos já ouvi, doutor Rodrigo, absurdo de alguns ex-alunos, empregados, que viraram para mim e disseram: mas professor, durante um dia de aula de férias, eu não preciso de férias. Mas para que férias? Escutou aqui? Saúde, segurança. Amigo e amiga, é uma necessidade, hein? Agora, eu acho que até que o senhor já explicou aqui, já disse, né? No seu conceito sobre férias. Mas qual é a finalidade das férias? Então, as férias, elas atendem a uma necessidade, várias necessidades. A primeira, digamos que seria a recuperação das energias do empregado, tanto a energia física como a energia mental. Mas há também uma finalidade social. Como o ser humano, ele precisa ter um tempo livre para desfrutar da liberdade e usufruir com a sua própria família, com seus próprios amigos, fazer um curso. E, ao mesmo tempo, as férias acabam atendendo, ainda que indiretamente, ao próprio empresário. Sim. Porque há vários estudos que demonstram que após um certo período de trabalho intensivo, normalmente 5, 6 meses, há uma perda normal da produtividade do trabalho. E é melhor ter um trabalhador produtivo e recuperado física e mentalmente do que um trabalhador que um dia ou outro vai acabar adoecendo se não usufruir desse período. Com certeza. Isso aí que o senhor colocou também é bem interessante, né? Com o passar do tempo, a gente começa a sentir o corpo debilitado, cansado, exausto. Tenho certeza que você aí que está acompanhando aqui o nosso programa, quantas vezes já pensou numa praia enquanto trabalha? Quantas vezes já pensou naquele churrasco lá no fundo da sua casa com seus amigos, independentemente do dia da semana, ou então numa fazenda, num sítio, sei lá, em qualquer canto, aquele lugar que te satisfaz. Quem vai proporcionar isso são as férias. E eu tenho certeza que quando você voltar dessas férias, vai voltar um pouquinho cansado, né?
Porque férias, a gente nem descansa, a gente curte um bocado, faz um monte de coisa, volta para o trabalho um pouco cansado, mas restabelecido, com a cabeça em ordem, com a cabeça mais leve para continuar a trabalhar, porque principalmente para você que tem uma jornada de trabalho exaustiva, um tipo de trabalho exaustivo precisa parar. Agora, doutor Rodrigo, quem é que tem direito às férias? Qualquer pessoa, tipo, por exemplo, um estagiário, tem direito a férias? Em princípio, quem tem direito às férias é o empregado, assim como a CLT diz. Mas um estagiário formalmente constituído, depois do período de trabalho dele, ele tem direito também às férias juntar as férias no período escolar, né, para que ele também usufrua desse período. Maravilha. Então, empregado e esse estagiário, ele pode ter esse tal o recesso, só que tem uma diferença, né, doutor Rodrigo? O estagiário que goza férias, ou chamado recesso, ele só não recebe aquele plus. Ele não recebe o terço. Não é? Tem direito à parada. Ele só para. Ó, fica ligado, hein? Você que é estagiário aí, aqui no estúdio mesmo, nós temos um estagiário que está aqui ligado no bate-papo. Então, você aí de casa que é estagiário, tem direito àquela paradinha, aquele recesso, mas não ao complementar a sua bolsa com o terço, hein? Só empregado, fica ligado. Agora, antes de eu fazer essa pergunta, queria dizer para você de casa que o doutor Rodrigo escreveu um artigo na nossa revista, a revista Pensando Direito Juris Digital, onde ele fala justamente sobre a desconexão do trabalho. Explica aqui pra gente, doutor Rodrigo, o que significa esse direito à desconexão do trabalho? Essa acepção, né, direito à desconexão, ela é algo moderno dos dias de hoje, né? A gente quase sempre a gente está conectado com esses meios telemáticos, meios de tecnologia. Em princípio, a gente nem precisaria explicar que nas férias as pessoas teriam que estar desconectadas, no sentido assim, elas teriam que estar ausentes do trabalho, tanto fisicamente como mentalmente. Antes nem se dizia isso, né? A pessoa, antes do advento de toda essa tecnologia, de WhatsApp, de celulares, que são verdadeiros computadores, porque a pessoa, uma vez de férias, ela só podia ser contatada por telefone, né? Sim, sim. Hoje não, ela pode estar na casa dela, mas ela pode estar full time, né? O tempo todo ligada ao trabalho. E é isso que vem acontecendo nos últimos anos. A pessoa, ainda que esteja de férias, ela está lá no grupo de WhatsApp, ela está recebendo ordens do empregador, ela está respondendo perguntas dele. Sim, ou seja, sim. Ela mantém à disposição. E o que é interessante é que a própria CLT, nesses últimos anos... Ih, gente, me desculpa. Não tem problema. É isso mesmo, o programa está ao vivo aqui, não tem problema. É só o doutor Rodrigo vai desligar aqui, esqueceu, normal, acontece. Precisamos desconectar. Olha a importância da desconexão, que é justamente o que o doutor Rodrigo está aqui falando com a gente. Mas relaxe. Eu mesmo não desconectei. Não desconectou. Olha a importância da desconexão. Vai lá, doutor Rodrigo, fica à vontade, não se preocupe. Nossa senhora, não é possível um negócio desse. Viu? Não desligou isso aqui. Meu Deus. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui a pergunta para você que acabou de chegar aí, tá? Eu estou falando aqui com o doutor Rodrigo Linares, que é juiz aqui do TRT 15, falando sobre férias. E eu estou perguntando para ele sobre a questão da desconexão. O que é desconexão, a importância dessa desconexão. Aí eu só estava explicando sobre a questão dos meios telemáticos, que é importante. Vamos lá, prossegue aí com a gente. Que antes não se falava muito de desconexão, porque uma vez de férias, o empregado estava ausente fisicamente da empresa, então, para conectá-lo só por telefone, né? Ele tem que ligar para ele, alguma coisa assim. Hoje ele está full time, ele pode estar disponível o tempo todo, em razão do celular, do notebook, desses meios telemáticos que a gente tem hoje em dia. E a desconexão significa que, nas férias,
para o indivíduo poder recuperar sua energia e sua saúde, ele precisa estar totalmente desligado do trabalho. E para vocês verem, a própria CLT, na atual redação do artigo 6º, ela reconhece que, por meio telemático, o empregador pode continuar dando ordem. Né? É um meio de você verificar a questão da manifestação do poder de direção do empregador, que ele está se direcionando. Então, a CLT reconhece também que, por meio desses meios telemáticos, o indivíduo pode continuar trabalhando ou ficando à disposição, mesmo num período onde ele tinha que estar totalmente desligado. Então, a desconexão seria o desligamento total. Físico, espiritual, mental do trabalho. Tudo. Desligar, esquecer que ele trabalha para aquela determinada empresa. Sim, e é lógico que isso talvez não caia muito ao gosto nem do empregado, nem do empregador. O empregador porque ele quer mesmo, ele talvez precise de tudo estar à disposição dele o tempo todo, para ele ter esse controle. E o empregado, por sua vez, às vezes fica temeroso. Sim. Nesse período em que ele está fora, ele perdeu alguma informação importante ou relevante. Eu acho que essa, doutor Rodrigo, desculpa já te interromper, mas para o senhor prosseguir aí, eu acho que este é o medo de muitos empregados em se desconectar, como você colocou aqui, 100% do trabalho. Eles têm medo de uma substituição. Né? Num país onde temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, muitos empregados eles temem sair de férias porque acham que poderão ser substituídos a qualquer momento. E por essa razão, se deixam ser perturbados durante as férias. E essa desconexão que você está explicando aqui vai por terra, né? Exatamente. Mas, como a própria definição diz, né, as férias elas estão ligadas a um direito do trabalhador, a um direito à saúde que ela é um bem para todos, é um bem para ele, indiretamente é um bem para o empregador, indiretamente para a sociedade. Então, isso. Acho que a produção é que deveria se submeter a esse direito à saúde e não o contrário. Né? Isso dependeria de uma conversa, de um convencimento de todos. Né? É uma situação delicada. Agora, uma curiosidade que eu tenho no que tange essa desconexão, eu quando fui, aliás não, eu hoje sou empregado ainda, mas professor de faculdade e tal, tem um diferencial. Mas quando eu trabalhei em um determinado banco, eu lembro que quando eu saía de férias, eu levava um tempo para desconectar daquela relação. Tipo, eu acordava todo dia no mesmo horário para sair para trabalhar. Tipo, na primeira semana das férias, eu acordava no horário que eu tinha que ir para o banco. Eu olhava o e-mail, que era a atividade que eu fazia quando eu estava no banco, e muitas vezes eu procurava volumes dos processos daquele banco para tentar resolver na minha casa. Isso tem a ver com o que você falou, né? A desconexão tem que ser geral, espiritual, física, emocional, tudo. Mais ou menos é isso, né? Isso sim. Gozado que até essa questão dos dias, né, se a gente for pensar, por que 30 dias? Por que 21 dias, antes que era do doméstico, 20 dias úteis, ou 21 dias, que é o que fala a Convenção 3.2 da Organização Internacional do Trabalho? Segundo estudos, isso são estudos antigos, o ser humano, ele precisa de um tempo mínimo para ele começar a desconectar, para ele começar a descansar. É no mínimo 10 dias. Sim. Então, por isso que férias curtas, ou de uma semana pingado, que embora a lei não prevista tantas férias, às vezes acontece na prática, elas acabam não cumprindo a finalidade, elas não promovem o descanso. O descanso, que a ideia das férias, mais uma vez, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, a ideia das férias proteger a sua saúde física, a sua saúde emocional. E como o doutor Rodrigo colocou aqui, o empregador também se beneficia com isso, porque isso previne ou diminui, talvez, os acidentes de trabalho. Sim. Não é verdade? Sim, tem estudos que indicam que após as férias reduz o consumo de antidepressivo. Olha! Então, há
demonstração Sim. clara de uma recuperação mental. É uma necessidade, é uma necessidade. Eu já estou contando o mês de julho para chegar, não vou mentir. Eu quero minhas férias de julho. Porque, olha, dar aula eu amo demais, sou apaixonado pela sala de aula. Mas chega uma hora que a gente fica exausto e precisa dar uma respirada. Já estou contando com o mês de julho. Agora, doutor Rodrigo, o senhor falou aí 20 dias, 21 dias. E aí eu te pergunto, as férias, o período de férias, hoje, o período será sempre de 30 dias? Então, hoje ele pode ser dividido, né, em até 3 períodos, de acordo com, desde que o empregado concorde também. Né, que as férias, a concessão é do empregador, mas para ter a divisão, precisa haver a concordância Do empregado. Né? Aí os períodos, um não pode ser menor do que 14 dias, e os restantes não podem ter menos do que 5 dias. Não pode ter pode ser dividido em 3. Então, por exemplo, tem que ser de 15 dias, ou 14 dias, e os outros demais somados para dar os 30 dias. O período, né? Então, olha que legal, uma observação aqui importantíssima que o doutor Rodrigo trouxe. As férias, via de regra, são 30 dias, né? Mas o empregado pode optar, juntamente com o seu empregador, para que essas férias sejam divididas em 3 períodos. Se for o empregador apenas sozinho que dividir as suas férias, isso está incorreto. Porque o empregado precisa concordar com isso, hein, pessoal? Você que é empregado, você que é empregada, se seu empregador chegar para você e disser, olha, suas férias serão parceladas em 3. Se você não concordar, você precisa conversar com seu empregador e explicar para ele as razões pelas quais você não aceita, porque ele só pode fazer o parcelamento se você concordar. Agora, durante as férias, eu estou em casa, estou viajando, o meu contrato ficou interrompido, não é isso mesmo? Está interrompido, e aí, eita, o relógio agora tocou aqui. Esse período ficou interrompido e conta como tempo de serviço? Sim. As férias remuneradas, elas integram o tempo de serviço normalmente. Elas são contadas assim. Não vai haver nenhum prejuízo do empregado nesse sentido, para aposentadoria ou qualquer coisa assim. Conta para todos os fins legais, né? Todos os fins. Como se Deixa eu ver se a gente trabalhando. consegue resolver esse barulhinho aqui que está acontecendo dentro aqui do estúdio. E eu... Pronto. Hoje a tarde está animada. A tarde está animada, a noite está animada, o dia está animado. Hoje o programa está animado. Hoje o programa está movimentado. Mas então eu vou voltar para fazer para o doutor Rodrigo essa mesma pergunta. Doutor Rodrigo, o período de férias, durante o período de férias, o contrato de trabalho ele fica interrompido. Isso. Não é isso? Eu queria saber o seguinte, nesse período em que o contrato ficou interrompido, eu estou lá de férias, viajando, passeando em casa, fazendo o que eu quero, esse período conta como tempo de serviço? Conta para todos os efeitos legais, como se o indivíduo estivesse trabalhando. Ah, tá. Ele não perde nada nesses dias que ele estiver afastado, nada. Continua contando o tempo para a Previdência, né? Para o 13º, para as próximas férias e tudo, inclusive. o período aquisitivo das outras férias. Né? Maravilha, show de bola. Agora, outra coisa. Eu acho que essa é uma pergunta também que muita gente já me fez aqui pelos corredores, pela faculdade. Há alguma hipótese em que o empregado perde esse direito de férias? Ou eu tenho assim, sempre eu terei direito a gozar férias? Bom, primeiro a gente tem que ver se são férias integrais ou férias proporcionais, né? Mas para férias integrais, as férias normais, vamos pensar assim. Sim, se houver um número exagerado de faltas do empregado, faltas sem justificativa no período aquisitivo, no período em que ele está adquirindo o direito, ele perde o direito às férias totais. Mas, por exemplo, para perder férias de 30 dias, ficar sem nenhum dia de férias, ele teria que ter mais de 32 faltas. Nossa, é muita falta. E falta injustificada. Injustificada. Mas se o empregado falta aqui para nós, né? 32 dias.
Se bem que é no ano, né? Não, é no seria, ano, não seria no mês, que se faltasse 32 dias no mês, seria já abandono de emprego, né? Mas seriam 32 dias no ano. Isso. Porque acho que o pensamento legal é que, de certa forma, esses 30 dias foram usufruídos, né? Sim. Pensamento. Da mesma forma, se o empregador paralisar os serviços por mais de 30 dias e remunerar e pagar o terço, o empregado também perde esses dias. Tá. E se o empregado gozou de licença pela Previdência, por auxílio, acidente, por mais de 6 meses no período aquisitivo, mais de 6 meses, também perderia o direito às férias. Esse é um caso até que eu acho um pouco injusto, mas a lei assim prevê. Porque o indivíduo está lá doente, não está de férias, né? Não está... Talvez fique até mais... Talvez aquele período que ele está ali parado seja mais complicado, né? Do que até se ele estivesse trabalhando. Eu também acho injusto, hein? Mas é o que acontece, né? Agora, quando é que serão concedidas essas férias ao empregado? Imaginemos que eu comecei a trabalhar aqui agora, né? Nessa empresa, estou entrando aqui hoje. Eu já tenho direito às férias? Como é que funciona isso? A lei prevê que você precisa trabalhar um certo período para ir adquirindo, né? A cada mês, o período igual ou superior a 15 dias, você adquire o direito a um período, a gente chama de duodécimos, 12avos. Sim. Assim, a partir de 1 ano, você adquire direito a férias de 30 dias. Tá. Mas, a partir do momento que você já completou, começa um novo período aquisitivo, né? E, então, esse período, ainda que ele seja interrompido antes de completar os 2 anos, o indivíduo começa a ter direito à proporção, a parcelas desse duodécimo. Então, eu preciso preencher um período aquisitivo de 1 ano. De 1 ano para as férias integrais. Tá, maravilha. Então, você que acabou de chegar na empresa aí, não acha que amanhã você vai tirar férias não, hein? Por favor. Tem que completar primeiro 1 ano de trabalho, né? 1 ano, aqui, um lapso de 1 ano, que vai se chamar período aquisitivo. Você preencheu esse 1 ano, agora sim. Você adquiriu o direito a gozar férias. Só que não vai ser desta forma, já de imediato, hein? Segura aí. Se você está gostando, inclusive, do nosso programa, continue acompanhando, continue aqui conosco, porque ainda tem muita coisa para a gente falar sobre férias. Você que está aqui no YouTube, continue com a gente. Você que acompanha o programa na TV, segure aí, que a gente vai dar um intervalo rapidinho e volta já já. No. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito com Fernando Peixoto. Hoje aqui recebendo o Dr. Rodrigo Linares, juiz do trabalho do TRT 15, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, falando sobre férias como direito à desconexão do trabalho. Doutor Rodrigo, uma dúvida que muitos empregados possuem. Quem escolhe o período de descanso? Vamos lá, eu sou empregado da empresa X e eu quero tirar férias em janeiro. Eu só gosto de viajar em janeiro. Sou eu mesmo que escolho empregado ou é meu empregador? Quem é que escolhe esse período de férias? Quem escolhe é o empregador. Nossa, então quer dizer que eu não posso dizer, não, só sai em janeiro. Não tem como escolher esse período. Pode tentar lá conversar, combinar, mas em princípio seria a necessidade da produção. A lei só exige que o empregador tem que conceder as férias, a partir do momento que o empregado adquiriu o direito, o empregador tem 1 ano para conceder as férias. Só que ele não pode conceder além disso. Ele tem 1 ano para conceder, mas aí ele escolhe o período. Tá. Pessoal, entendeu, né? Eu acho, doutor Rodrigo, assim, eu acho justo. Porque é o empregador quem sabe da sua produção, da sua necessidade, né, das necessidades da empresa. Assim, eu nunca tive problema quando eu trabalhei lá no banco. Tinha sempre um período onde todos nós escolhíamos uma data provável. Havia uma conversa, sempre houve, né, entre o banco e eu. E a gente sempre estabeleceu. Eu nunca tive problemas com a data. Mas
eles davam algumas opções. Olha, nesse período de tanto a tanto, nesse período de tanto a tanto é possível. Então você escolhe dentro desse mapa. Geralmente é assim que funciona, né? Mas se você quiser sair só em janeiro, eu sinto muito. Eu falei, há algumas exceções. Né? Algumas exceções. Antigamente, não, ainda há a exceção. O estudante, por exemplo, ele pode juntar ele tem o direito de que as férias dele recaiam, né, junto com as férias escolares. As férias escolares dele junto com as férias na empresa onde ele trabalha. Tem essa exceção. Mas é lógico que depende também é bom negociar, mas ele negocia. Eu acho que isso aqui eu acho que é possível negociar entre empregado e empregador. Acho que aqui há uma facilidade de negociação. Agora, eu sei que o senhor já falou quanto à possibilidade de repartir, mas de repente a pessoa chegou agora aqui, né? Você que chegou agora e está acompanhando aqui o nosso programa, as férias, elas podem ser repartidas. Isso o senhor já falou aqui, pode, né? Em quantas vezes? Em até 3 vezes. Isso veio com a nova lei, né? Com a reforma da lei trabalhista. Né? Antes não podia ser dividido, agora pode ser dividido em até 3 vezes. Antes o que podia era o tal do abono, que depois a gente pode falar a respeito. Sim, então posso dividir hoje até 3 vezes. Até 3 vezes, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Só lembrando, né, doutor Rodrigo, a gente não pode esquecer de lembrar o pessoal de casa, é que para as férias serem divididas em 3, o empregado precisa concordar. Não esquece disso, hein? Agora, uma outra coisa também sobre férias, que algumas pessoas perguntam: pessoas com menos de 18 anos e mais de 60, tem algum direito diferenciado às férias, ao gozo de férias, ao tempo do gozo? Eles podem escolher, não podem escolher? Ou houve alguma modificação quanto a isso? Houve uma modificação com relação à não divisão, né? Antes da reforma, tanto os menores de 18 como os maiores de 50, depois maiores de 60, eles não poderiam dividir, eles não poderiam ser obrigados a dividir o período de férias, eles tinham que gozar 30 dias. Os 30 dias direto. Mas isso acabou. Hoje o que persiste é que o estudante, né, o menor de 18, ele tem o direito de que as férias dele recaiam nas férias escolares. E agora, justamente, a próxima pergunta. Também o senhor já nos respondeu aqui. Mas estudante, o empregado que é estudante, que faz faculdade, ou que faz ensino médio, o empregador ele é obrigado a conceder férias durante o período de férias? No período de férias escolares? Sim. Conceder férias da empresa, né, que aquela pessoa trabalha, de acordo com as férias escolares, fazer coincidir essas férias, ele é obrigado? A lei diz que sim, mas eu acho que isso na prática vai acabar sendo negociado. A lei fala que ele tem direito a coincidir essas férias escolares com as férias que o empregador for conceder. É complicado, hein? Por exemplo, vamos lá, faculdade. A faculdade, geralmente as faculdades, elas têm 2 períodos. Vamos falar aqui recesso, não vou falar nem de férias, né? Férias para nós, empregados, nós temos umas férias e um recesso. E para o estudante, que para em julho e para em janeiro. Imaginemos que é uma empresa que trabalha com turismo, por exemplo, ou uma empresa que o fluxo maior é durante o verão. Este estudante poderá fazer coincidir essas férias dele no mês de janeiro? Eu só quero janeiro. Aí voltamos àquela história. Eu só quero sair em janeiro. Porque a lei disse que eu sou estudante e vai fazer coincidir com as férias. Mas o empregador também não pode perguntar. Mas em julho também é um período de férias. E aí, como é que resolve esse imbróglio? Olha, tem um dos 2 períodos, mas normalmente onde tem essas questões em determinadas atividades, isso pode ser negociado também. Normalmente isso passa por negociação entre os sindicatos. Sim, né? sim. É onde se estabelece, onde se faz esses ajustes. Sim, sim. Gente, olha, é importantíssimo. A gente fala que é muito difícil
muitas vezes a negociação entre empregado e empregador, mas existem situações em que a negociação, o diálogo é super importante. Eu considero que as férias é um tema que é passível, é possível de negociar. Né? Eu acho que tem que haver uma flexibilidade tanto do empregado, só quero em janeiro, não, peraí, calma. A coisa não é bem assim. Quanto do empregador, não, eu quero é que você saia em junho, mês de chuva para Dedéu. Só chove. Só quero em junho, não, peraí, vamos fazer o meio termo. Pode ser maio, pode ser abril, novembro. Eu gostava de tirar férias em novembro. Eu gostava de tirar férias em novembro, porque os pacotes de viagem ficam tudo mais barato. Menos gente, menos tumulto, menos turista, o preço é mais barato. Eu gostava de novembro. Menos fila, eu gostava disso, era bom demais. Agora, doutor Rodrigo, o empregador, ele é obrigado a avisar o empregado que este vai entrar de férias? Ou eu posso chegar para o senhor amanhã e dizer assim: ô Rodrigo, amanhã você está de férias, dou o tapinha nas suas costas? Não, ele precisa avisar com antecedência de pelo menos 30 dias. Até porque para que o empregado possa se preparar, ou comprar um pacote, ou se organizar, ou arranjar um espaço na casa da sogra, alguma coisa nesse sentido. Né? Agora, e se o empregador não fizer isso? As férias, elas são formalmente inválidas, podem ser anuladas. Esse direito, ele tem direito a mais um. Receber em dobro? Receber em dobro ou direito a outro período integral de férias. Período de férias. Olha que interessante, vai depender viu? Se está vencido o período concessivo ou não. Sim, aí é. Olha lá, hein, você que é empregador, você não pode pegar seu empregado de surpresa e falar: ô Rodrigão, amanhã você sai de férias. Não é assim a coisa. Você precisa informar com pelo menos 30 dias de antecedência, é como a lei prevê. Geralmente, a gente está fazendo essa brincadeirinha para poder descontrair aqui um pouco o nosso papo, mas geralmente os empregadores, as grandes empresas principalmente, eles já fazem o planejamento de férias, aí no início do ano você já sabe quando é que você vai sair de férias, mas mesmo assim, o empregador precisa daquele aviso de férias com 30 dias de antecedência. Não é isso mesmo? Isso mesmo, ainda anotando de preferência o recibo, né, da informação, e depois anotar na carteira de trabalho o período de gozo, de fruição. Era justamente isso que eu ia te perguntar. O empregador, vamos lá, o empregador deu para o empregado aquela cartinha informando o aviso prévio das férias. Olha, você gosta da férias, tanto, referente ao período, tanto. Esse empregador ele é obrigado a assinar também na CTPS? É obrigado a preencher. Ele precisa, porque é o documento que vai ficar na posse do empregado e que vai ser passível da fiscalização. Então, em princípio, precisa estar registrado na carteira de trabalho, até na carteira de trabalho digital também. Né? É importante, né? Hoje nós temos a carteira de trabalho digital, essa carteira acho que facilita muito a vida do empregado e também do empregador, né? Sim, agora acabou aquele problema de perder a carteira de trabalho. Perdeu a carteira. Recibo. Já pensou? Eu já tive cliente, doutor Rodrigo, que trabalhou mais de 20 anos em vários lugares e, de repente, o último empregador perdeu a carteira dele. Nossa, isso foi um problema, viu? Mas, vamos seguir, viu? Que o negócio é difícil. Outra dúvida. Trabalha na empresa X, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cachorro, meu primo, meu cunhado, minha tia, meu tio, meu avô. Ou seja, é uma empresa de família esse negócio, né? Mas membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa, eles podem tirar férias juntos ou eles devem tirar férias juntos? O empregador tem essa liberalidade? Eles podem, porque depende da necessidade da produção também. Principalmente se a gente for pensar pequenas empresas, todos saírem junto ao mesmo tempo, arrebenta, o empregador ele vai ter que contratar trabalhadores substitutos, sei lá, dependendo do número da família. Para colocar no lugar? Exato. Então, eles podem, aí tem que negociar com o empregador. O empregador vai analisar a necessidade da produção. A própria CLT deixa entender esse sentido. A necessidade da Agora, doutor Rodrigo, quando a lei fala membros da mesma família, é aberto para todo mundo? Tipo, eu e meu primo trabalhamos nessa mesma empresa. Não, eu acho que a família é aquela que mora junto.
Seria o pai, a mãe, a irmã. Se o primo morar junto, demonstrar que morar junto na mesma casa, porque acho que a intenção da lei é que todos que estão aqui daquele agrupamento familiar consigam a possibilidade de usufruir aquilo juntos, passar aquele período junto. Não adianta nada um ficar de 30 dias, vai viajar sozinho. Isso, entendi. Olha, interessante. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu nunca pensei por esse ângulo. A questão das férias, dessas férias para a mesma família, então, é para aquele conglomerado de pessoas do mesmo núcleo poder estar juntos. Olha, eu realmente nunca pensei. Eu nunca analisei a norma por esse aspecto. Mas olha que interessante. Então, se seu primo, sua prima, sua tia, seu tio, seu cachorro, seu papagaio, seu periquito, mora todo mundo junto e trabalha todo mundo junto, é possível. Porque, como bem colocou aqui o doutor Rodrigo, hein? A empresa também é que vai ver a viabilidade, hein? Você já imaginou se na mesma empresa trabalham 5 pessoas de uma mesma família e essa empresa tem 10 empregados? Ou seja, metade da empresa dos empregados saíram de férias. A empresa vai fechar, né? Pois é. Aí não tem condições, pessoal. Olha lá, hein? Pelo amor de Deus, vamos pensar direitinho. Agora, doutor Rodrigo, o que acontece? Vamos lá, eu tenho um período aquisitivo que eu preciso preencher para ganhar o direito às férias. O meu empregador tem um período de até 1 ano, que é o período concessivo, para que eu goze as férias. Agora explica para a gente aí. O que acontece se passar o período concessivo de férias e o empregador não concedê-las ao empregado? Se não houver essa concessão, o empregado tem direito a receber o pagamento das férias em dobro, 2 vezes. Detalhe, ele não perde o direito de gozar as férias, mas aquelas férias que ele não foram usufruídas, ele tem direito da remuneração em dobro. A gente chama da dobra das férias. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você aí de casa também tem uma dúvida quanto a isso aqui que o doutor Rodrigo falou, porque muita gente já me perguntou, tá? O senhor está falando que se o empregador não conceder as férias dentro desse período concessivo, eu terei direito a receber elas em dobro e gozá-las. O gozo também é em dobro ou são só os 30 dias? O gozo são só em 30 dias. Ah, certo. Mas ele recebe o pagamento do que ele trabalhou e o dobro. 2 vezes. Ele vai receber 2 vezes, mas atenção, hein, pessoal? Só vai gozar 30, no máximo, 30 dias de férias. Captou? Informação interessante para você que está aqui acompanhando aqui o nosso programa, no nosso canal Pensando Direito. Você que está aí acompanhando pelo YouTube, continua com a gente, tá? Agora, você que acompanha pela TV RVC, canal 8 da NET, segura um pouquinho, que a gente vai dar um breve intervalo e voltamos já já. Intervalo fake. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito aqui, diretamente dos nossos estúdios, com o nosso convidado de hoje, o doutor Rodrigo Linares, juiz do trabalho, conversando sobre férias e o direito à desconexão do trabalho. Tema muito interessante, tema que você aí de casa precisa saber, precisa acompanhar e precisa entender. Que férias é bom, férias é gostoso, todo mundo gosta e todo mundo quer. E todo mundo necessita, por uma questão de saúde. Vamos continuar aqui com o doutor Rodrigo, que está maravilhoso, respondendo todas as nossas perguntas. E se você tiver aí alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, beleza? Que a gente vai respondê-las com toda boa vontade. Show? Doutor Rodrigo, vencido o período concessivo e o empregador se nega a conceder o descanso. Olá, eu tenho lá, cumpri meu período aquisitivo, adquiri meu direito a gozar férias. Passou o período concessivo e o empregador não me deu essas férias. Aí já sabe que ele pode receber em dobro, blá, blá, blá. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero poder ajudar aquele empregado que está ali agora em casa e eu estou trabalhando, meu empregador não me deu as férias.
O que é que eu devo fazer? Então, há duas opções, né? Uma, o empregado ele pode considerar que houve uma falta grave do empregador e rescindir o contrato por justa causa do empregador, ou exigir que a justiça fixe a obrigatoriedade do empregador estabelecer um período de férias. Aí ele teria que entrar com uma ação judicial e o juiz iria determinar que se fosse fixar determinado período, tem que dar férias para o empregado, sob pena de uma multa diária, né, de 5% do salário mínimo, que se reverte em benefício do empregado, né? Além de uma multa, o empregador fica passível também de uma multa administrativa, que vai ser comunicado. Mas o mais importante é, nesse caso, procurar o advogado, procurar o sindicato onde tem um advogado, para que consiga os meios mais adequados e razoáveis de fazer isso, né? É isso que eu ia te perguntar também. Esse empregado ele pode procurar o sindicato da sua categoria também, né? Sim, de preferência procura o sindicato. O sindicato vai ter o setor jurídico lá, onde vão ter os advogados, e vão dar as orientações corretas. Porque não adianta, dentro do ambiente da empresa, o empregado começar a gritar: eu quero minhas férias, eu quero... Isso pode até gerar algo contra ele. Ele pode acabar sendo despedido, né? Pode reverter contra ele ser dispensado até por uma justa causa, de repente, que está criando aquele furdunço dentro da empresa. Agora, você empregado, primeira coisa, procura lá o sindicato, como o doutor Rodrigo falou aqui, procura seu sindicato. Mas meu sindicato não existe, meu sindicato não funciona. Calma, pessoal. Vai lá no sindicato, conversa com o sindicato, explica a situação. Ou, doutor Rodrigo já falou, procura um advogado que é da sua confiança, conversa com ele. Doutor Rodrigo já deu aqui, duas possibilidades jurídicas. E, doutor Rodrigo, também existe uma terceira possibilidade dele prestar uma queixa junto ao Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque este empregador está descumprindo uma norma legal. Uma norma fundamental. Fundamental. Uma norma da Constituição Federal. Ele poderá, sim. Ainda mais se o empregador, num caso como esse, se o empregador ele faz isso com vários empregados, provavelmente o Ministério Público do Trabalho vai expedir vai fazer um inquérito, realizar um inquérito e obrigar o empregador a cumprir aquilo sob pena de uma execução de uma multa. Sim, sim. Olha, você que está em casa, eu entendo a sua situação. Eu até já ouvi aqui você aí falando: mas é fácil para vocês aí no estúdio falar sobre isso, porque se eu der uma queixa, meu empregador vai me mandar embora. Bem, é um risco. De fato, é um risco que você corre, né? Mas aí é você quem vai escolher qual é o melhor caminho. Se você acha que nada disso que a gente falou aqui para você serve, então fique na sua, fique calado. Futuramente, caso você seja dispensado, aí você procura um advogado e vai ingressar com uma ação e de repente pleiteia essas férias. Mas pensa direitinho. Férias, direito fundamental, o doutor Rodrigo acabou de falar. É direito fundamental, você precisa parar, você precisa descansar, porque tudo isso só beneficia a você, sua saúde, sua dignidade e, consequentemente, a saúde da empresa. Show? Fica ligado, hein? Doutor Rodrigo, 30 dias de férias, para mim é muito. Nossa, não quero tudo isso não. Eu quero vender minhas férias, quero vender tudo. Nem quero gozar mais férias, quero vender 30 dias. Posso? Não. Não? Não. Não é minhas férias? Como assim? Certos direitos, né, eles são mais importantes do que a conversão deles em dinheiro. Embora hoje todo mundo seja sempre com muita dívida, muito empréstimo, muito consignado. Mas não, pode vender 10 dias, que a gente chama de abono. A gente chama do abono, o terço, vender um terço das férias, ou seja, são 10 dias. Aí é possível vender. Desses 30 dias, então, eu só posso vender 10. Mais do que isso, de jeito nenhum. Não. Eu tenho que gozar pelo menos 20. Pelo menos 20 dias. Entendeu aí? Não pode vender tudo. 30 dias, não. Só pode vender
10 dias de férias, tá bom? Vamos lá, deixa eu pensar aqui numa coisa. Então, é uma faculdade do empregado a venda das férias, é isso? Isso. Pronto. Eu chego para você, que é meu empregador, e te digo: meu empregador, eu quero vender 10 dias de férias. O empregador pode se negar a comprar esses 10 dias? Então, pela CLT, desde que esse direito, é um direito do empregado, de vender 10 dias, seja exercido num determinado período, a lei fala 15 dias antes de terminar esse período de aquisitivo, que é uma forma de tentar deixar o empregador preparado. Sim. Seria direito dele, sim. Se ele pediu dentro dos 15 dias, o empregador não teria como negar. Isso não que a CLT como. fala. A vida real, né? Na vida real é um jogo de pressão. A gente sabe que o empregado está numa posição... É o hipossuficiente dessa relação, mais difícil, mais fragilizado. É por isso que a lei estabelece ali, né? Mas a lei diz. Precisar, ele vai ter que entrar na justiça. Tá. Me veio aqui agora uma outra pergunta. O empregado procurou o empregador dentro daqueles 15 dias, o empregado cumpriu a lei, bonitinho, o empregador disse: não compro, aqui comigo não tem essa não, aqui CLT não funciona. O que é que esse empregado pode fazer? Como é um direito previsto na CLT, resta entrar com uma ação e pedir a indenização desses 10 dias. É complicado, né? Eu acho interessante, doutor Rodrigo, que quando a gente está em sala de aula ensinando direito do trabalho e processo do trabalho, né, os alunos viram para mim e falam assim: mas professor, não é assim que acontece lá na empresa, não. Pessoal, realmente não é assim. E a gente fica tipo: putz, você realmente está certo, não é assim. Mas o que é que eu faço? Vamos aprender como é que é, vamos entender como é que é, para que a gente possa cobrar os nossos direitos e buscar o caminho. Como aqui agora há pouco nós falamos, sindicato, Ministério Público do Trabalho, você procura o Poder Judiciário para, de alguma forma, fazer valer o seu direito, né? Exatamente. Quase todo direito ele é assim, né? A norma prevê, mas ele precisa de efetividade. Para ser efetivo, ele precisa de uma compreensão, de uma obediência da sociedade como um todo. Senão, resta apenas ao Poder Judiciário e os outros órgãos da Justiça para tentar fazer valer aquele direito, né? Porque senão o negócio fica complicado. Agora, doutor Rodrigo, uma coisa é receber, quando as férias devem ser pagas ao empregado. Que mês nós estamos? Estamos no mês de março, finalizando o mês de março, e eu vou tirar férias em abril. Quando é que esse empregador deve me pagar? Ele tem que pagar até 2 dias antes de começar o gozo das férias. Ou seja, 2 dias antes. 2 dias antes. Ele teria que pagar lá para o dia 28, março é 31? Março é 31. 31. Teria que pagar lá para o dia 29, para fazer o depósito do dinheiro das férias, mais o terço, para começar... 2 dias antes do início do gozo. Pronto, vou colocar o senhor mais uma vez na parede. Meu empregador não me pagou 2 dias antes, doutor Rodrigo. Eu saí no dia 1º de abril, imaginemos, ele me pagou no dia 2 de abril. E aí? E aí, a CLT criou um modelo legal. Em direito, sempre que o modelo legal não é seguido, gera algo que a gente chama de nulidade. Então, as férias são consideradas nulas. Em princípio, teria direito a novo período de férias. Ou recebê-las em dobro? Ou recebê-las, se for vencido o período consensivo, em dobro. Em dobro. Meu Deus do céu. Também, imaginemos, acho que vai ser a mesma resposta, mas eu vou perguntar que de repente você tem essa mesma dúvida. Vou sair de férias no dia 1º de abril. Estou de férias, beleza. Eu só vou voltar, só vou receber essas férias no dia 2 de maio, quando eu volto. E aí, a mesma coisa. A mesma coisa. Férias nulas. Férias nulas. Porque o objetivo tanto que até a Constituição prevê o pagamento de férias mais um terço, mais um valor. Sim. O objetivo é que você primeiro tenha notícia, naquele prazo, do período em que você vai usufruir, você prepare, você compre seu pacote, você programe suas férias. Programa. Mas
Como você vai conseguir usufruir plenamente esse direito se você só for receber o dinheiro depois? Percebeu? 2 dias antes, do início do gozo. Agora, doutor Rodrigo, outra coisa também que as pessoas perguntam muito qual é o valor que eu recebo por essas férias? É o meu salário, é a minha remuneração? Por exemplo, vamos lá. O meu salário base é de R$2.000. Esse é o meu salário base. Mas durante esse ano de 2021, durante o ano de 21 até o mês retrasado, eu sempre trabalhei em hora extra, eu recebi uma gratificação, eu recebi o adicional de insalubridade e periculosidade. Todos esses valores se somam ao meu salário base de 2.000, ou a minha remuneração de férias será o meu salário base de 2.000? Como é que funciona isso? Bom, as férias, a remuneração delas, e a gente costuma falar aqui, que é o mesmo valor que se você receberia caso estivesse trabalhando. Então, a lei faz questão de incorporar outras remunerações que a gente chama de sobressalários adicionais dentro dessa remuneração. Normalmente, o critério é aquilo que você recebeu no período aquisitivo, aquela média do período aquisitivo de adicional de horas extras, de adicional de insalubridade, você consegue repor, consegue receber, você calcula aquele 1/10 e soma no salário mais o terço. Tá, então aqui, de acordo com sua resposta, criou uma dúvida. O senhor diz que essa remuneração do pagamento de férias será equivalente ao proporcional do período aquisitivo, beleza? Mas imaginemos que eu só vou gozar as férias 8 meses depois do meu período concessivo. Já passaram-se 8 meses que eu adquiri direito. Essa remuneração, mesmo assim, vai ser de lá de trás do período aquisitivo, ou eu vou considerar ainda esse período aqui concessivo de 8 meses, essa proporcionalidade desse período? Entendeu a pergunta? Não, está dizendo a época da concessão vai ser no 8º mês dentro no 8º mês do concessivo, dentro do período concessivo. Sim, a remuneração é a mesma. O valor do salário seria aquele que a pessoa iria receber. Certo. Ou seja, se por exemplo, nesse 8º mês você já recebeu o seu reajuste e tal, ok, você vai receber aquele salário reajustado corretamente. Agora, com relação a média, às horas extras. As horas extras, pega do período aquisitivo. Olha que legal, pessoal. Olha que interessante, hein? Imaginemos que você trabalhou em hora extra, recebeu uma gratificação X, um adicional Y, durante o período aquisitivo. Aqueles valores serão proporcionais, não é isso? A palavra agora fugiu da minha cabeça aqui. Você falou aqui, mas a palavra fugiu. Pela média, né? A média, será feita uma média desse período aquisitivo e somados ao seu salário da data do início do gozo. Isso. Não é isso mesmo? Isso. E sobre isso, 1/3. Mais um terço, acrescidos de 1/3. Doutor Rodrigo, agora tem um outro probleminha que também muita gente questiona, é o seguinte: eu estou de férias, comecei as férias, e toda hora eu recebo lá no grupo da empresa uma mensagem: pi, e aí, tudo bem? Pi, e aí, como é que estão as coisas? Pi, olha, eu estou com uma dúvida aqui no trabalho, não consegui abrir seu e-mail, não consegui fazer tal coisa porque aquele sistema que só você consegue fazer, eu não estou conseguindo ter acesso. Pergunto, será que não seria melhor, antes disso, essas mensagens no WhatsApp ou no e-mail do empregado pode levar a uma nulidade dessas férias? Podem. Como eu disse, as férias, elas representam também um direito à desconexão para sustentar a tutela da saúde. Mas o direito a gente chama a arte do razoável, né? Sim. Uma coisa seria se numa emergência precisasse entrar em contato com o empregado, porque ele sabe uma senha e ninguém mais sabe. Bem, é um evento. É um evento. Eventual. Isso. Sem problemas. Isso aí não desconfigurou as férias em princípio. Outra é aquele que eu coloco numa outra situação mais exagerada para
se entender mais ou menos. Outro é aquele empregador que não deixa o indivíduo quieto, só fica lançando todo o tempo dia. todo, e mensagem, e grupo, e orientação, e não sei o quê. E às vezes marca até, vamos todo mundo falar videoconferência em tal lugar. Aí já começa a complicar. Já começa a complicar. Tudo assim, aquilo que é um evento, é algo extraordinário, é emergência, isso normalmente não acarreta... um evento, né? Uma eventualidade, como você colocou, tudo bem. Agora, a habitualidade, como hoje em dia que acontece muito, né? Sim. Isso se tornou habitual o tempo todo, os grupos, o indivíduo não consegue parar. Às vezes tem até medo de parar. Nem fale. E perder alguma coisa. Eu acho que grupo é um pavor hoje em dia, né? Grupo de WhatsApp é um pavor. Toda vez que eu percebo que eu fui incluído em um grupo, eu já me arrepio. Porque toda hora chega uma mensagem: olá, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, como é que tá? Um abraço, um queijo, Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que o ideal seria o empregador retirar este empregado do grupo. Será que precisaríamos chegar a esse ponto? Olha, para evitar menos riscos e menos controvérsias, eu acho que esse seria melhor, o correto. Né? Porque é nesse sentido que caminha a legislação francesa, né? Eu até cito um pouco no número dela. E é nesse sentido o projeto de lei do deputado Contarato, né? O deputado federal, que talvez vai ser candidato a governador agora, ele tem um projeto de lei também nesse sentido. Ele considera... Porque esse seria a maneira de se evitar maiores problemas. Sim. Porque se houver uma emergência, o empregador ele tem o número de telefone do empregado. Sim, dá uma ligadinha. Dá uma ligada, tudo bem, ou até manda lá um e-mail, né? Mas tudo que for corporativo é aconselhável a retenção pelo empregador. Eu acho que seria um meio de ele evitar maiores problemas com relação ao risco da nulidade das férias. Pessoal, olha só, você que é empregador, toma cuidado, hein? Se o seu empregado está em gozo de férias, não fica mandando mensagem para ele toda hora. Precisamos ser razoáveis para você não correr o risco de ter aquelas férias do seu empregado nula e você, de repente, ter maiores prejuízos, hein? Como o doutor Rodrigo falou, uma coisa é eventual, uma dúvida eventual, uma em 30 dias, duas, tá bom, vai, 2 dúvidas surgiram. Agora, surge uma dúvida na segunda de manhã, na segunda de tarde, na segunda de noite, na terça idem, na quarta idem, na quinta idem, na sexta idem. E isso perdura por 15 dias ou 20 dias. Se durou 30, meu amigo, pelo amor de Jesus, aí não tem como. Já percebeu, né? Aí essas férias serão nulas e nós teremos problemas e você pode vir a ter prejuízos, tá? Então, assim, uma dica: retira aquele empregado do grupo e evita a conversa com ele. A não ser que você queira, eu falo para meus alunos, a não ser que você queira saber como é que está passando ele de férias. Se já comeu o prato X na cidade tal, se já conheceu o monumento X no local tal. Aí, tudo bem. Agora, trabalho, não. Beleza? Doutor Rodrigo, férias como direito à desconexão. Para fechar aqui o nosso bloco, nós já estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Qual é a importância da saúde e integridade do trabalhador dentro desse contexto de férias, não concessão de férias, desconexão do trabalho pelo trabalhador? Qual seria a importância disso? Eu falei um pouquinho já da importância, né? Que a importância ela é individual, é para ele próprio, para a própria recuperação dele, para ele evitar acidentes do trabalho. Sim. Que pode acontecer, evitar um esgotamento mental. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que o trabalho é muito mais intenso, né? É muito mais passível de ser controlado, de ser filmado, né? Então, o ideal da desconexão é para que ele recupere isso, recupere a saúde dele. E também para que ele recupere o relacionamento com a própria família, porque muitos trabalhadores, e trabalhadoras também, têm uma dificuldade maior de convivência, até com os próprios filhos, né? Porque não para nunca, né? Tem aquela imagem da pessoa, às vezes vai na praia com um notebook do lado, né? Respondendo, ou com o celular, respondendo mensagens. Sim. Então, isso é importante para essa recuperação também, não é? E para o empregador,
é importante o empregado saudável, que vai lhe dar menos problemas futuros. A gente sabe que isso é em teoria, que na prática as coisas podem funcionar diferente, mas por isso é que existe o direito, né? Sim, também sim. Na busca de um ideal, para que esses interesses aparentemente conflitantes cheguem a um bom termo. Sim. E o termo que eu estou propondo aqui, que seria o princípio máximo que tem que ser observado, é que a tutela da saúde ela tem que estar num grau maior. Não é? Sim, sim. Tanto que essa questão da conexão, hoje, né, eu até coloco isso no artigo, hoje você fala em desconexão quando você está praticamente conectado o tempo todo da vida. 24 horas praticamente. Vão te chamar de maluco. Sim. Mas assim como se diz da necessidade da desconexão fora do ambiente do trabalho, os psicólogos, os psiquiatras falam isso o tempo todo, e que existe até uma dependência psicológica, né? Acho que chama nonologia, uma coisa assim. Nanologia? Nonologia, eu esqueci a expressão, que significa justamente essa dependência que hoje, principalmente jovens, sim, tem com a questão tecnológica, com vários efeitos. Sim, sim. E o empregado a mesma coisa. É lógico, as empresas aproveitaram dessa conexão também para tentar melhorar a sua organização de trabalho, para fortalecer o controle do próprio empregado. Então, assim como é ideal que exista momentos de desconexão na vida normal, independentemente do trabalho, dos meios telemáticos, do celular, no emprego mais ainda. Sim. Porque essa dupla tensão, o do aparelho e do estar conectado naquele ambiente. Naquilo que ele tem que fazer. Eu acho que nesse período então, de pandemia, né, onde os trabalhos home office cresceram, eu acho que essa conexão exagerada, eu acho que aumentou. Porque ontem, conversando com uma colega, ela me disse que ela, durante esse período de pandemia, trabalhou home office. E parecia que o dia dela nunca acabava. Porque ela começava a trabalhar, quando ela percebia já era noite, e ela já ia dormir pensando no que fazer, já amanhecia já ligando o computador, ligando o celular, e eram várias mensagens que já tinham chegado enquanto ela estava dormindo. Então, assim, nesse período de pandemia, eu acho que essa conexão telemática, virtual, internet, parece que deu um boom, né? Pois é, porque a pessoa ou ela estava fazendo os cursinhos dela de inglês no computador, estava trabalhando no computador, vai falando com os parentes em outros no computador. Aí, para descansar, liga a televisão, vai assistir uma série, ou entra nos grupos de WhatsApp. Passear, andar de skate, jogar uma bola. Não, nem podia, né? Durante muito tempo nem podia sair de casa. Ou então, quando a gente pôde sair, tinha que sair de máscara e fazer exercício de máscara. Eu tive algumas dificuldades, mas disseram os médicos que era natural, era assim mesmo. Mas férias, você precisa gozar. Férias é questão de saúde. Férias é o seu direito fundamental. Empregador, conscientize-se. O empregado que goza de uma boa saúde, com certeza fará um trabalho melhor e com certeza sua empresa crescerá mais e teremos uma diminuição nos acidentes de trabalho, né? Agora, doutor Rodrigo, chegamos a uma parte do programa que eu gosto demais, que é o De Cara com Peixoto, e vamos jogar o nosso ping-pong. Frases rápidas, frases que eu tiro da internet, frases que eu retiro das redes sociais, e doutor Rodrigo, eu leio a frase e ele vai me dizer se pode, se não pode, se é, se não é. Respostas bem rápidas, beleza? Tá pronto? Vamos lá, primeira frase: empregado que pede demissão não tem direito a férias. Continua com direito a férias, sim. Empregado dispensado por justa causa tem direito a férias. Não tem. Não? Meu Deus, sério? A não ser as férias que ele já adquiriu, mas as férias proporcionais, não. Ferrou.
Empregador pode ligar para o empregado durante as férias para tirar dúvidas sobre as atividades da empresa. Pode? Em regra, não. Não. Melhor para o empregador retirar o empregado do grupo de WhatsApp durante as férias. Sim, é melhor. Mais saudável. Cadê? Vamos lá. O empregador pode interromper as férias do empregado caso necessite. Em regra, não. Misericórdia, não pode, hein? O empregado pode optar em gozar férias ou não. Não, ele não tem essa opção. Eu posso trabalhar em outra atividade durante as férias. Não. Meu Deus, a não ser que eu seja empregado, né? A não ser que você já esteja com 2 trabalhos. Ao mesmo tempo. Fechou. O empregador pode parcelar o pagamento das minhas férias. Não, de jeito nenhum. 2 dias antes eu preciso receber tudo. Exato. O empregador pode se recusar a comprar o texto das minhas férias. Não pode. Ó. Desde que feito naquele período dos Sim. 15 dias. Show! Pessoal, o nosso programa de hoje foi sensacional. Meu caro doutor Rodrigo, queria muito agradecer a sua participação, a sua colaboração, as suas palavras aqui com a gente. Tenho certeza, aprendi muita coisa sobre férias aqui nessa entrevista. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço novamente a oportunidade. Estou sempre aí. Puder colaborar com os alunos ou informar as pessoas, até para aprender bastante também. Eu estou sempre disponível. Valeu, meu querido, muitíssimo obrigado. E agora quero agradecer a você aí de casa que acompanhou aqui o nosso programa. E se você quiser adquirir o exemplar da nossa revista, onde o Dr. Rodrigo escreveu um artigo sensacional falando sobre férias e o direito à desconexão do trabalho, se encontra aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza? Agradeço demais a sua companhia, agradeço demais a sua audiência e até o nosso próximo programa. Um abraço, tchau, fui!